A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados amigos e irmãos, que Deus abençoe a tua vida poderosa e ricamente em nome de Jesus. Começando mais uma vez para a glória de Deus, esta live que tem como objetivo, propósito, exaltar, engrandecer e glorificar o nome do único Deus, o único Senhor. Que você possa ser tocado, curado, transformado, lapidado e modificado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós venhamos amá-lo, adorá-lo e servi-lo, em nome de Jesus. Porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é digno de toda glória, digno de toda honra, digno de todo louvor. Que possamos, aleluia, adorá-lo enquanto existirmos. Adorá-lo na beleza da sua santidade. Adorá-lo porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é aquele que guerreia as nossas guerras, é aquele que nos transforma, é aquele que nos molda, é aquele que faz com que o homem possa gozar de bens, possa ser realmente salvo. Que Deus, aleluia, te abençoe, que Deus também opere na tua vida grandes sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Santo Senhor, seja bem-vindo e bem-vinda, para a glória de Deus. Estamos reunidos neste propósito de sermos salvos e, enquanto existirmos, glorificar o nome de Deus, pois Ele é santo, porque Ele é bom, pois não há outro como Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos começar orando, clamando, buscando a face do Senhor nesta abençoada noite de sábado. Glórias a Deus, dia 27 de dezembro, quase encerramento do ano de 2025. E o Senhor ainda tem bênçãos para derramar neste ano. O Senhor tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Glórias ao Senhor. Vamos orar e vamos colocar tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, porque Ele sabe como operar, sabe como trabalhar, sabe como mudar trajetórias, fazer com que aquelas questões irreversíveis, quadros dificílimos, mas não existe quadro difícil para Deus. Não existe ato impossível para o Senhor, que tem todo o poder. Aleluia, no céu, da terra e debaixo da terra. Vamos adorar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Tu és maravilhoso e glorioso, santo e bendito. Que nesta abençoada noite, o Senhor vai trazer o entendimento, o enriquecimento, a revelação propriamente dita para os nossos corações, para que cada um possa entender, crer, possa ser edificado, transformado, e que o Senhor venha liberar sobre cada um que ouvir um discernimento, um conhecimento, uma fortaleza, um refrigério, uma graça, uma alegria. Que o Senhor venha repreender toda a tristeza, que o Senhor venha repreender toda a depressão, que o Senhor venha repreender todo o mal, todo o medo, toda a fobia, todo o trauma, e trazer cura, força e refrigério, e consolo, e ânimo e vigor, para nós continuarmos buscando o Senhor, orando, clamando, adorando a Ti em espírito e em verdade, perseverando em Te seguir. Que o Senhor repreenda todo espírito contrário, que o Senhor repreenda todo espírito de oposição, que o Senhor repreenda todo tipo também de ódio contra a Tua palavra, para que a Tua palavra seja liberada e o entendimento venha sobre nós. Que seja frutífera esta aula, este congregar, este unir uma fé com a outra fé, num só propósito, num só espírito, num só Deus, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Que nós venhamos estar sempre em Te engrandecendo, sempre Te honrando, sempre Te exaltando, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Afinal, o que é revelação? O que a palavra revelação traz para nós? Além do entendimento do vocábulo em si, da construção do vocábulo, o que a palavra revelação dentro dos originais das Escrituras tem para nós? Que temos para nós aprender das Escrituras? Que temos nós para aprender da revelação bíblica, da revelação escriturística, da revelação de Deus? Vamos então
nesta aula, entendermos como Deus revela. O que é revelar segundo o contexto, segundo o conceito bíblico, para nós termos um entendimento. Amém? Glória a Deus. Quero trazer aqui uns conceitos, uns entendimentos. Revelação. 1. Ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade. Aqui temos os textos para trabalharmos. Lucas capítulo 2, versículo 32. Romanos capítulo de número 16, versículo 25. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Efésios capítulo 3, versículo 13. 2. Ato pelo qual Deus faz com que alguma coisa seja claramente entendida. Romanos capítulo de número 2, versículo 5. 3. Explicação ou apresentação de verdades divinas. Exemplos: Salmos 119, versículo 130, e 1 Coríntios capítulo de número 14, versículo 26. E quarta definição, a segunda vinda de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Quinta definição, outro título para o livro de Apocalipse. Eu quero recapitular as 5 definições que estarei colocando e os versículos também, embasando este estudo, esta live, enriquecendo ela em nome de Jesus. Pois o Senhor é bom, pois o Senhor é santo, para que nós venhamos a estar muito fortalecidos nesse entendimento, ok? Glória a Deus. O Senhor é bom. Já temos aqui alguns versículos e os entendimentos. Ok, recapitulando. 5 definições para uma revelação bíblica, entendimento sobre ela. Temos, então, como eu havia falado, ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade. Então, a revelação traz um propósito, um entendimento, conhecimento de um propósito ou uma verdade. Aqui temos uns versículos embasando. 2. Ato pelo qual Deus faz com que alguma coisa seja claramente entendida. Por exemplo, uma doença, uma possível morte, uma possível maldição, uma possível bênção, uma possível dificuldade de interpretação de um sonho, de uma visão. 3. Explicação, apresentação de verdades divinas. Deus está explicando, apresentando, por exemplo, que o homem é pecador, que o homem é destituído da glória de Deus, que nós precisamos dele, que sem ele nada somos, nada podemos. João capítulo de número 3, versículo 16, 17, 18. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali, capítulo 14, Jesus Cristo revela que quem vê ele, vê o Pai. Ele revela que ele é o caminho, a verdade e a vida. Coisas que não ficaram entendidas, reveladas, compreendidas pelos discípulos. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, revela que quem vê Jesus, o verbo, Deus encarnado, vê o próprio Deus, porque ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo descreve isso em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 18, 19. Glória a Deus. Terceira definição, explicação ou apresentação de verdades divinas. Deus é santo, então não importa que o homem seja santo. Deus vai julgar cada um de nós por nossas obras, então importa que nós venhamos a fazer o que é certo, para que não sejamos condenados, mas justificados, através da pessoa, da obra, do nome, da atividade perfeita de Jesus Cristo. 4. A segunda vinda de Cristo. Ou seja, houve uma revelação da primeira vinda, começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a semente, o filho da mulher, esmagaria a serpente, mas como consequência, a serpente picaria e mataria, entre aspas, o filho, mas não seria essa morte definitiva, mas
momentânea, 3 dias durou essa morte, e depois veio pelo Espírito Santo a ressurreição. Então temos a primeira revelação da manifestação de Deus na pessoa do Filho, a morte, ressurreição, ascensão e depois segunda vinda de Cristo. Então isso tudo nos foi revelado, mesmo antes de acontecer. Isso foi dado a saber, dado a conhecer, dado ao nosso conhecimento, a perceber que Deus trabalha para quem Ele espera, que Deus ainda continua dando suporte para toda a humanidade. E 5 é também Apocalipse, o livro, o nome, o título do livro inteiro de Apocalipse, que no grego, significa o descoberto, não coberto, revelado, patente, feito-nos para conhecermos. Então as revelações de Deus é algo num critério para nós podermos conhecer, saber, entender, enxergar, tocar, ter acesso. Ok? Mais um pouco de conhecimento acerca da revelação de Deus. A revelação na Bíblia é um conceito central que se refere ao ato de Deus comunicar sua vontade e propósito para a humanidade. O termo revelação em si vem do grego apocalipsis, que significa descoberta ou desvelamento. Na teologia cristã, a revelação é entendida como ato pelo qual Deus comunica a verdade sobre si mesmo e sobre sua vontade à humanidade. Essa revelação é fundamental para a compreensão da fé, pois sem a revelação divina, o homem não poderia conhecer a Deus de maneira plena. Até mesmo tem aquele versículo que o próprio Deus diz assim, o Senhor Jesus Cristo disse: graças dou ao Pai, porque tu não revelaste essas coisas do teu reino, da tua pessoa, da tua obra, do teu propósito aos grandes sábios dessa terra, aos arrogantes e soberbos, mas aos pequenos, aos humildes, aqueles que têm humildade no seu coração, aqueles que se submetem à tua grandeza, se submetem a ti, que é manso e humilde de coração, que é o Todo-Poderoso, que é onipresente, onisciente e onipotente. Glórias a Deus. Isto então é a revelação. Glória a Deus. É o que nós precisamos, é o que nós anelamos de fato. O homem quer revelação, mas o homem não tem acesso humanamente pelas ferramentas ou pelos meios que ele tem acesso por conta dele mesmo, dos seus próprios esforços. É necessário que haja uma intervenção do Espírito Santo de Deus, de um dom que ele colocara em um profeta, ou de uma manifestação através de um sonho, de uma visão, para que então possa haver uma revelação. Ok? Dito tudo isto, e já começamos já definindo muito bem, quero trazer o porquê que nós temos muitos versículos. Na verdade, a Bíblia toda ela é uma revelação, cheia de revelações internas para aquele período, ou que se concretizaram naquele momento, ou em outros momentos, dentro do cânon bíblico de Gênesis e Apocalipse, mas outras ainda se concretizarão. Mas temos então inúmeras revelações concretizadas dentro da Escritura, ok? Nós estamos aqui pregando, foi uma revelação bíblica, onde Deus revelou o Evangelho, revelou a palavra, revelou o céu. É chegado até vós o reino de Deus. Então, Deus revelou o reino, Deus revelou no momento certo, na etapa certa, Ele revelou-se e revelou consigo, então, o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça, gozo no Espírito Santo. Ok? Bendito seja o Espírito Santo, bendito seja Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Deus vivo. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Então, meus amados, a revelação é algo tremendo, é algo, eu diria, indispensável, não por causa da pessoa que traz a revelação. Na atualidade, muitos, parcialmente, são comunicadores das revelações, como, por exemplo, os profetas, mas o pessoal está mal acostumado a dizer: eu revelei, ou a revelação está comigo. Tem até algumas denominações que dizem: a revelação está com o profeta A, a revelação está com o profeta B.
A palavra foi revelada ao profeta C. A revelação sempre está com Deus. E ele torna acessível, manifesta, patente ao entendimento, ao espírito de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem, de uma nação inteira. Mas temos então aqui uma revelação universal, ou uma gama de revelações inúmeras que chamamos Bíblia, Escritura, Palavra de Deus. Aqui nestes mais de 1100 capítulos conseguimos ter acesso a muitas revelações. Primeira revelação, que quem criou todas as coisas foi um só Deus, um só Senhor, e ele fez tudo com propósitos, adequadamente, com leis, com regras, com determinações, para um determinado fim. Amém? Santo é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E eu quero trazer aqui também um entendimento muito interessante a respeito de revelações. Olha que entendimento que o Espírito Santo tem nos dado. Então aqui, para tirarmos essa má educação de que a revelação, o que é revelação? É aquilo que o profeta diz. É muito mais do que apenas uma revelação que está num profeta, o que Deus usa um profeta, ou os profetas. Primeiro, a maior das revelações é o próprio Deus, pessoalmente, autorrevelado para toda a humanidade. Então, fisicamente, humanamente ele se revelou, também pelos seus atributos, pela grandeza, por toda a criação. É uma revelação da grandeza, da glória e da autoria de tudo isso por Deus. Temos a Escritura, que também é uma outra revelação, é um documento timbrado pelo sangue dos apóstolos e de outros mártires, declarando que temos então a revelação timbrada, oficial, textual, documentada para a nossa vida, que foi escrito entre mais ou menos 1400 a 1600 anos, por aproximadamente 40 autores inspirados pelo Espírito Santo, que comporam os livros que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, 66 livros internos fazendo um conjunto, ok? Bíblia, um composto de livros, uma mini enciclopédia, uma mini biblioteca. Dito tudo isso, eu quero compartilhar um conhecimento ímpar, privilegiado que o Espírito Santo tem nos dado. A revelação vem de Deus para a humanidade. Ok, quero ler alguns textos aqui. Amós capítulo 3, versículo 7. Eu quero ler esse texto e depois eu colocarei ali uns links dos entendimentos, aquilo que nós estamos passando aqui, para você também ter muitas bases para entendimentos futuros, para leituras, para estudos e para ter bases escriturísticas, versículos mostrando o que nós estamos aqui apontando como a aula. Amós 3, capítulo 3, versículo de número 7. Está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus usa um canal em específico para revelar a quem de direito, a uma pessoa, a muitas, a uma nação, a várias nações, a sua vontade, o seu propósito, o seu decreto, o seu juízo, o seu reino, o tempo determinado para exílio, para captura, para juízos, etc. Então ele faz isso usando a sua revelação, o seu conhecimento, compartilhando esse conhecimento privilegiado, revelado, que é a revelação para a psique, o espírito do profeta, o homem do profeta. Amém? Então ele recebe essa revelação, ele recebe esse conhecimento, recebe esse desvelamento por Deus, ok? É Deus então quem revela, ele é a fonte da revelação, ele é a fonte de todo conhecimento. Quero ler um texto também aqui, muito lindo, e eu amo esse texto, e quero também colocá-lo para que nós possamos ter mais bases sólidas, eficientes, eficazes. Olha que texto lindo que eu amo, um dos textos que eu mais amo na Escritura. O que eu mais amo são dois. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E
Salmos 23, versículo 1. O Senhor é nosso pastor, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará, nada me faltará. Eu estou querendo falar para ti. Capítulo de número 11, versículo 33 ao 36 da Epístola aos Romanos. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, ele tem todo conhecimento e é inacessível a nós se ele não se revelar, se ele não colocar o seu conhecimento em nós, se ele não nos privilegiar com este conhecimento, nada conheceríamos, senão aquilo que é natural, senão aquilo que é patente aos olhos humanos, físicos. Mas Deus fala e fala muito mais profundamente. Existe um véu natural, um véu de separação que foi colocado pela transgressão adâmica, ou seja, desde o começo da humanidade o homem foi pecando e esse pecar afastou, privou o homem da glória de Deus, da santidade de Deus, da magnificência do Senhor. Então esse véu do entendimento, ele é colocado naturalmente. A pessoa não consegue compreender, entender sensata e profundamente as coisas de Deus, porque se todos entendessem, basicamente, muito possivelmente, a grande parte da humanidade estaria salva, estaria buscando o Senhor e não cega, e não caindo no erro, e não vivendo em pecado. Ok? Então existe ali um véu, existe uma dificuldade, uma obstrução para não entender, não alcançar, não tocar na verdade. A verdade liberta. João 8:32. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Amém? Deus é bom e poderoso, Rei da glória. Aleluia. Revelação não é a fofoca e segredo alheio, mas Deus, ele só mostra e revela o pecado do outro quando há necessidade. Então eu não posso ficar perguntando: Espírito Santo, me revela o pecado do apóstolo, Espírito Santo, me revela o pecado da fulana, toda hora querendo indagar, questionar, obstruir a ação de Deus. Quando Deus quer revelar, ele revela mesmo. Se houver uma real necessidade de saber, para pesar na balança e não se equivocar, se o irmão ou a irmã pecou, ou uma pessoa pecou ou errou, ou para descobrir: Senhor, por que está acontecendo isto na minha vida, ou isso na vida do outro, Deus vai lá e te revela. Se você for profeta, se você for sincero, se você for fiel a Deus, e ele vai lá e te revela, mas não fofocas, não privacidades desnecessariamente, ok? Para embasar isso, temos Provérbios capítulo de número 20, versículo 19, que não podemos ser mexeriqueiros, mas temos que ser homens espirituais e sensatos, ok? Deus, com o entendimento que nós temos da Escritura, entendemos como revelação. Revelação, por exemplo, também era quando a pessoa estava nua. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 9, versículo 21, onde Noé, após se embriagar de uvas da vinha, no produto da vinha, ele se despe e se tira toda a roupa, e ele revela a sua nudez. Aqui, por exemplo, existem nossas roupas, né, que cobrem o nosso corpo, ou seja, cobrem a nudez. Então, quando retira a roupa que cobre o corpo, se revela o corpo, a nudez do corpo, a anatomia do corpo, a textura e etc., tudo que compõe o corpo. Assim também Deus, a palavra revelação na Escritura, pode revelar o corpo, mas não o corpo físico apenas, pode revelar o corpo no sentido espiritual, emocional do homem. Lugar,
Gênesis capítulo de número 35, versículo 7, onde Deus revelou-se num local específico. Deus revelou que ele estava lá naquele local específico, lá em Betel. Deus revelou que havia ali a glória de Deus estava manifesta naquele local. Só que aos olhos naturais, Jacó não percebeu, Jacó não viu, não foi revelado naquele momento, primeiro momento para Jacó. Enquanto ele dormia, no sonho foi revelado a ele que ali era Betel, a escada de Deus, uma escada que ligava os céus à terra. E anjos desciam e subiam naquela escada. Amém? Então, entendemos que Deus revela quando necessário lugares, o que está naquele local, naquele território. Inúmeras vezes estamos chegando num ambiente e sentimos, o Espírito Santo nos mostra, nos revela, aqui tem pecado oculto, aqui tem trevas, aqui foi feita obra de feitiçaria, aqui foi obra de morte, aqui o diabo está presente, aqui é uma paz, existe uma paz. Deus nos revela quando entramos num ambiente, num território, não precisa ser necessariamente numa construção, numa residência, numa fábrica, mas num lugar, até mesmo numa mata, num monte. Ali Deus revela o que existe naquele local, pelo Espírito Santo, o sentimento que está ali. Deus também revela, que tipo de revelações Deus traz? Ele revela informações específicas, privilegiadas aqui, agora, do coração do homem, o que o homem está sentindo, o que o homem está pensando, o que o homem está planejando, o que o homem passou, o que o homem fez, o que o homem era antes de chegar naquele momento. O Senhor revela informações. Ruth, capítulo 4, versículo 4, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 25. Eu não vou ler todos os textos porque depois ficaria um acúmulo de versículos, mas estou citando, depois colocarei os versículos aqui, também como embasamento. Deus revela que uma pessoa está se aproximando, ou pessoas, ou exército inimigo está se aproximando. Por exemplo, vou dar um versículo aqui para embasar. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 15. Deus revelou para Samuel que Saul estava se aproximando. Deus é poderoso. Deus revela pecados ou iniquidades. Jó, capítulo de número 20, versículo 27. Isaías 26, versículo 21. Deus revela bênçãos. Jeremias, capítulo de número 36, versículo 6. Ele revela esconderijos dos inimigos. Jeremias, capítulo de número 49, versículo 10. Ele revela sentimentos. Ezequiel, capítulo de número 16, versículo 57. Então, Deus também revela-se nas profecias. Isaías, capítulo de número 23, versículo 1. Nos tipos bíblicos, Deus também está revelando-se. Nos tipos bíblicos, por exemplo, o tipo bíblico, a baleia, o grande peixe, na verdade, de Jonas, era um tipo bíblico onde Deus estaria revelando o que aconteceria com Cristo. Ele estaria no centro da terra, no sepulcro, na região dos mortos, e depois ressuscitaria, como ficou Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então ele foi vomitado depois da oração. Aleluia, e glórias ao nome de Deus. Então Deus se revela nas profecias, nos tipos bíblicos, é o que eu citei. Na arca, na chuva do dilúvio, é uma tipologia do batismo. Na passagem pelo meio do mar, por Josué, pelo povo pelo meio do mar vermelho, no Egito, também uma tipologia do batismo. Ele revelou algo antecipando este. A paz de Cristo, minha irmã Marta Madalena, tudo bem? Como é que está a senhora? Na bênção do Senhor Jesus? Deus também, ele revela através do profeta. Citei aqui, por exemplo, Amós 3:7. Ou Apocalipse também, inteiro, Deus usando o profeta e apóstolo João para trazer à humanidade inteira, aos santos e aos salvos principalmente, aos eleitos, as coisas que estavam acontecendo e que aconteceriam. Que bom, irmão, Deus abençoe. Que aconteceria. Então, ele usou o profeta
João, o profeta apocalíptico, dos últimos tempos, escatológico. Glória a Deus. Então Deus se revela através do profeta, através da profecia, através da Bíblia, como eu já havia citado, ou através de sonhos. Por exemplo, Jó, capítulo de número 33, versículo de número 16, do 14 ao 18 ali, leia. Deus se revela através de sonhos e visões noturnas. Então, Deus traz vários tipos de ângulos, fontes revelacionais. Existem todas essas fontes. Deus fala ao nosso coração e ao nosso espírito. Também, Deus fala com voz audível. Isaías, capítulo 22, versículo 14. Deus fala de voz audível. Quantas foram as vezes, graças ao Espírito Santo, que eu ouvi Deus falando, me revelando com voz audível, e falando aonde está um objeto, ou quem estava vindo, o que estava acontecendo, pessoas fazendo obra maligna contra a minha vida, pessoas fazendo fofoca, intriga, calúnia, Deus revelando dores, Deus revelando mortes que poderiam acontecer, Deus me mandando orar por pessoas na revelação e falando audivelmente para mim. E para você também, creio que Deus também fala, não apenas exclusivamente para mim, graças a Deus. Daniel capítulo 10, versículo 1. Deus, ele se revela e revela muitas questões, tudo o que for necessário. Então, nesta aula que nós estamos quase encerrando, já entendemos muitas coisas sobre o que realmente, biblicamente, não apenas o termo revelação dentro das Escrituras, mas o que é revelação e o que foi revelação, e o que é revelação dentro das Escrituras e para nossos dias. Deus também revela nos nossos dias. Deus também usa profetas, Deus também usa os mesmos meios, tipologias, profecias, profetas, a palavra, sonhos, visões, audição, visão. Eu já tive inúmeras visões com os olhos abertos. Hoje mesmo tive algumas com os olhos abertos ou fechados. Tive visões. Deus me revelou questões que nós entendemos que somos grandemente privilegiados por Deus. Não que somos melhores do que alguém, mas somos exclusivamente usados por Ele. Porque Ele quis, Ele desejou, lembrando que nós somos tão desprezíveis que Ele não escolheu os melhores da humanidade. Ele escolheu as coisas loucas e aquelas que não são. Ou seja, se Ele me escolheu, então Ele escolheu as coisas loucas. Então eu era louco, as coisas que não era nada, desprezível, miserável. E realmente eu era assim. E realmente eu me auto-intitulava assim, fora o julgamento alheio. Ok? Então eu não posso de maneira alguma me gloriar, mas como o apóstolo Paulo disse, eu não vou me gloriar em mim mesmo. Eu não vou me gloriar nesse sentido, mas eu vou me gloriar no Senhor, em exaltá-lo, em glorificá-lo, pelas lutas, pelas lições, pelos testemunhos, pela grandeza das revelações. Eu vou me gloriar nele. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos. Então aqui, para estar encerrando, eu quero ler mais alguns versículos que já está aqui na descrição, mas eu vou lê-los. Alguns aqui. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 12. Foi uma revelação através de sonho. É sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Deus aqui então revelou em sonhos para José e Maria que eles não poderiam voltar com Jesus para junto de Herodes, porque Herodes iria matar não apenas o bebê que é Jesus, né, que é Deus, mas também com certeza mataria os seus pais. Ou seja, entre aspas, acabaria com o plano perfeito de salvação para toda a humanidade, todos que creem, né? Deixa eu ver aqui o outro versículo. Romanos 16, 25. Olha que diz a palavra. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Esteve oculto, esse evangelho esteve oculto. Olha quantos milhares de anos esteve oculto. E ali no tempo do apóstolo Paulo, dos profetas, dos apóstolos, ele se revelou, foi revelado as grandezas de Deus, mas no tempo que era para ser revelado. Não em outro tempo, não antes nem depois, mas no tempo certo. Então foi uma revelação, veio à luz, apareceu, se concretizou. A palavra de Deus ainda diz que nos tempos atuais a igreja primitiva tem revelação. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz assim: que farei, pois, irmãos? Que vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, mas faça-se a revelação nos dias da igreja atual, e sempre vai haver até a volta do Senhor Jesus. E agora, irmãos, olha só que interessante, o mesmo capítulo, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, Deus, ele fala através da revelação também. Revelação que não é falando em línguas, mas sobre a interpretação das línguas, ele pode estar revelando o que é profecia. Mas se não, a revelação na própria língua, usando o profeta. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 2. E subi por uma revelação, eles expusem o evangelho, que pregam entre os gentios. Ou seja, Deus revelou um propósito para Saulo de Tarso, Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele revelou que o próprio Deus o escolheu, o próprio Deus o comissionou, o próprio Deus o libertou do pecado da religiosidade, do farisaísmo e de toda aquela culpa de sangue que ele possuía. Então, o próprio Deus revelou. Olha o que ele vai dizer também aqui. Olha que interessante. Efésios 3:3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Deixa eu ver o que mais aqui temos. Alguns outros versículos. Existem inúmeros versículos. Glórias a Deus. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. Então, a revelação é de Deus, é de Jesus Cristo. Mas um anjo veio trazer essa revelação ao apóstolo João, que então escreveu na ilha de Patmos, que então ficou como legado escriturístico e de conhecimento para toda a humanidade. A igreja, eu quero dizer. Então, amados, temos inúmeros versículos mostrando na prática o que é uma revelação bíblica. Aleluia! Bendito seja o Espírito Santo, o Espírito de Deus é lindo, glorioso e bendito. Que Deus possa também falar com você, te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Pois Deus é Deus e não há outro como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E eu te louvarei. Que nós possamos amar o Senhor e toda essa revelação. Deus poderia não ter revelado nada ou parcialmente as coisas que Ele revelou para a humanidade, mas Ele revelou, então abriu-se o véu do santuário, rasgou-se de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Então Ele nos revelou a sua presença, Ele nos revelou a sua intimidade, Ele nos revelou o seu amor, a sua grandeza, a sua glória. Aleluia! Então que você possa ser impactado por essas revelações de Deus, impacta pela revelação do amor do Senhor. Ele te ama. O amor de Deus por tua alma é incomensurável, é indescritível, é inesgotável, é eterno.
Se há uma revelação que eu quero te transmitir e que salvou a minha vida, é que Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo número 4, versículo de número 8. Deus é amor e não deixa de ser amor em hipótese alguma. E você sabendo disso, tendo sido revelado para você que Deus é amor, você não precisa de mais nada. Todos os atos de Deus que dizem respeito à tua vida são atos de amor, são atos de justiça, mas são atos de amor. Ele poderia ter nos destruído, ele poderia ter impedido o nosso nascimento, mas contudo assim Deus preferiu, aleluia, nos dar a vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Ele preferiu que você pecasse, errasse, mas pudesse também ter a oportunidade de aceitá-lo. Então essa revelação é para você que está se sentindo triste, sozinho, acabrunhado, esquecido, abandonado, enfraquecido, distante, até mesmo irado contra Deus, contra a pessoa e obra do Senhor. Quero com todas as letras, porque pratico, não apenas porque conheço a Escritura, mas porque vivo a Escritura, porque tenho experiência com Deus. O amor de Deus é a maior das revelações, e se existe um propósito, uma intenção por Deus ter criado tudo que Ele criou, eu diria uma dele, eu diria uma em relação a nós. A revelação, o entendimento que eu tenho, porque Ele criou tudo, porque Ele ama, Ele é amor, Ele é gloriosamente amor, a sua pessoa inteira, todas as suas obras, pensamentos, intenções, atitudes, atos, são todos de amor. Tudo, todas as palavras que ele fala, ainda que repreendendo, amor, são evidências irrefutáveis que ele ama. Ainda que o homem diga, isso não é amor, isso é amor? Esse ato de Deus é o amor? Porque você não conhece o verdadeiro amor, por isso que você julga erroneamente, com a tua régua, com os teus critérios. Não julgue erroneamente, pois nem tu sabe amar de verdade. Deixa alguém te ofender, vamos ver se tu perdoa. Deixa alguém te bater numa face, quero ver tu dar outra para bater. Deixa alguém te caluniar, te perseguir, te difamar, vamos ver se tu consegue amar. Não, porque você não tem um amor perfeito. O ser humano nasce sem um amor perfeito. Só Deus é amor, e Deus precisa estar habitando, vivendo, residindo. Como diz ali em João capítulo 14, eu e o Pai viremos, estaremos e habitaremos nele, faremos nele morada, para aquele que obedece, aquele que busca, aquele que crê, aquele que confessa, aquele que foi revelado o braço do Senhor, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E ninguém pode vir a mim se o Pai não o revelar. Então Deus tem que revelar a pessoa de Jesus, Deus tem que revelar a pessoa do Salvador. Então tudo na verdade precisa ou exige uma certa revelação, ok? Então você precisa saber, e a maior revelação que você pode ter de toda a tua existência é que Deus é amor e te ama com amor eterno. E essa é a grandiosa revelação indiscutível e infalível. Então, volte-se para Deus, esteja com Deus, deixe Ele te encher, deixe Ele te tocar, deixe Ele te transformar, deixe Ele mudar o teu caráter, o teu pensamento, a tua estrutura de raciocínio. Aleluia, deixa Ele fazer algo tremendo, algo novo. A partir de agora, a partir de hoje, vamos orar e cremos que Deus estará ainda mais operando na tua vida e mudando a tua trajetória e mudando o teu caráter, pois não existe outro, aleluia, como Ele. Não há outro que se compare. Vamos orar? Vamos orar em instantes, em nome de Jesus.
Perdão, estava com áudio, sem o áudio. Então eu estava dizendo que Deus aqui, Ele revela profundo e escondido. Ele continua revelando profundo e escondido, como a irmã Marta disse, que Deus fala ainda hoje, graças a Deus, e continua falando como Ele quer, através de sonho, visão, profeta, audição, visão, enfim. Ele continua sendo Deus. Vamos orar? Vamos buscar a face de Deus nesta abençoada noite de sábado, de dezembro, quase encerrando o ano. E Deus é bom, mas nunca vai se encerrar as bênçãos de Deus. Vamos orar ao Senhor e que Deus possa falar contigo profundamente, em nome de Jesus. Vou colocar aqui um louvor. Vamos colocar um louvor aqui, deixa eu ver aqui, e vamos orar. Obrigado, Senhor. Eita, Jesus amado. Glórias a Deus. A paz, irmão Eduardo. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, papai. Tu é bom, Jesus. Aleluia. Vamos orar e depois vamos iniciar com louvor. Coloca a mão no teu coração e vamos agradecer a Deus por mais essa semana que está se indo. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, a nossa família, nosso trabalho, nossas parentelas, nosso futuro, nosso ministério. Vamos orar. Senhor, colocamos nas tuas mãos, papai, estas vidas, estas famílias, estas casas. Sabemos que tu é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabemos que nesta hora, Senhor, o Senhor também está tocando. Essa hora o Senhor também está salvando. Essa hora o Senhor também está transformando vidas. Eu sei, Espírito Santo, que não há outro como tu. Não há outra rocha que tu conheça. Vá, Senhor, ao encontro deste jovem, desta mulher, deste homem que nos assistem, que representados estão por estas famílias. Que o Senhor vá lá libertando o algemado, o cativo, o prisioneiro de sentimentos, de vícios, de maldições, de espíritos que atormentam, colocando dores, tristezas, depressões, insônias, perturbações auditivas, sonoras, visuais, físicas, distúrbios. Que o Senhor nesse momento repreenda todo este mal, Senhor, trazendo libertação e trazendo cura. Traz cura, Senhor, traz ânimo, traz paz para esta alma que precisa. A tua paz excede todo o nosso entendimento. Que nesta noite, Espírito Santo, cada um possa ser abraçado, tocado, sarado pelas tuas pisaduras, sarado pelo teu nome, sarado pela tua obra, sarado por ti, que é poderoso, Senhor. Aleluia, mais poderoso do que todos os espíritos juntos, como diz a tua palavra. Maior Espírito Santo que está em nós do que aquele espírito que está no mundo. Deus, mesmo que as obras de feitiçaria tenham sido lançadas contra estes que nos ouvem e nos assistem, eu creio, Espírito Santo, que tu é poderoso para quebrar e destruir e anulá-las, em nome de Jesus. Que o Senhor quebre todo esse mal, porque para isso se manifestou teu Filho, para destruir as obras do diabo. Então que elas sejam destruídas, Senhor, e que sejam todos libertados e curados, e uma nova criatura venha a nascer a partir desta data, a partir deste momento, durante esta oração, que o Senhor esteja ali operando, durante esta oração, que o Senhor esteja curando e cicatrizando feridas amargas que se fizeram, Senhor, sobre o coração deste amado. Em nome de Jesus, que o Senhor toque com poder, curador, regenerador, santificador. Que o Senhor dê um novo cântico para nós cantarmos e adorarmos o Senhor, como Miriam, que depois de terem sido libertados da escravidão do Egito e atravessado o mar e visto
aleluia, todos os egípcios, oficiais de Faraó, sucumbirem naquele mar. Eles cantaram, eles adoraram, eles disseram que só Tu és Deus. E nós também declaramos que só Tu és Deus e não existe outro além de Ti. Que assim seja, Senhor. E que tenhamos uma grande semana abençoada. Guarda-nos, livre de todo mal, tiro, facada, roubo, mortandade, assolação, destruição, morte. Que o Senhor repreenda toda a morte. Queime ela, Senhor. Repreendida está, em nome de Jesus Cristo, para que não entre em nenhuma casa. Que o sangue do Cordeiro esteja passando nas vergas das portas das nossas casas, nas vergas das portas do nosso coração, nos livrando da morte física e espiritual, para que nós não vivamos em uma apostasia, não vivamos, Senhor, uma frieza espiritual, mas vivamos fervorosamente para Ti. Oh Deus, eu coloco tudo em Tuas mãos, o meu futuro, a minha vida, meu planejamento, a minha família, a minha casa, os meus bens, os meus pets, tudo Te entrego, tudo Te ofereço, e cada família e cada vida também aqui representada, também Te ofereço, também Te entrego, Senhor. Seja propício a nossos pecadores e atenda a nossa oração. Ó Senhor, responda a nossa oração com fogo, assim como Tu respondeste a oração do profeta Elias, mostrando, provando, que mesmo na nossa dificuldade, Tu és presente. Tu és presente, Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós Te louvamos, e nós Te adoramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, o Senhor seja exaltado, que nasçam testemunhos aqui, Senhor, para exaltar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão Eduardo, Deus abençoe a tua vida por isso. Obrigado, irmão Eduardo, obrigado, irmã Marta, por compartilharem esta abençoada live, aleluia, porque é para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória ou vaidade, ou exibicionismo, é para trazer a glória toda devidamente a Deus, o único digno, aleluia, de toda a glória. Vamos louvar um pouco o Senhor aqui, um pouco modo de falar. Vamos louvar muito, Senhor, mas aqui no post, aqui na live, é somente um louvor. Glória a Deus. O Senhor seja exaltado. Adoremos o Senhor na beleza da sua santidade. Santo Senhor. Tu é bom, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, Senhor. Mais perto dos Teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo o que eu preciso. Diga para ele, vai valer a pena. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
compreendo os teus caminhos, Senhor, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Ele nos sustenta. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, eu e você cantaremos em uma só voz, a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, valeu. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servi-lo e amá-lo e adorá-lo. Oh, Jesus, obrigado, papai. Oh, Jesus. Viver pra ti, morrer por ti, Jesus. Oh, glória. Amém? Assim nos despedimos desta live abençoada pelo Espírito Santo, que você possa sempre adorá-lo e amá-lo e servi-lo em todo tempo, Ele é Deus. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua presença. Obrigado pelos teus compartilhamentos, os teus comentários, os teus likes. Obrigado pelo teu tempo disposto, disponível para Deus. Coisa boa é saber que ainda há pessoas que não vivem só nas redes sociais para coisas imaturas, desconexas com a nossa realidade, mas que vivem também buscando serem transformados, edificados, alimentados, como diz a palavra. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É emocionante ver que ainda existem homens e mulheres que têm fome e sede de Deus, fome e sede da presença, da pessoa do Senhor. Que essa fome e sede de Deus nunca desapareça de nosso coração, de nossa vida. Que nós tenhamos este apetite pelo conhecimento do céu, pela pessoa de Deus. Amém? Então, assim nós encerramos. Glórias a Deus. Encerramos esta abençoada live. Para nós é uma honra sempre estarmos aqui. Você poderia estar em qualquer outro tipo de live, mas você está aqui. Então, nós louvamos a Deus por tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe.